Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula a gente vai analisar as principais características da audiência de instrução e julgamento, com base nos artigos 358 a 368 do Código de Processo Civil. Vamos para o choque? Vamos lá. Bom, sabemos que a audiência de instrução e julgamento somente será realizada se houver a necessidade nos autos de haver a colheita da prova oral. Essa necessidade ela vai ficar estampada lá no saneamento do processo. Quando o juiz vai sanear o processo, ele vai definir as provas que ainda serão produzidas para provar ou para comprovar os fatos controversos. Entre essas provas que podem ser produzidas, poderá estar a prova testemunhal, o depoimento pessoal das partes, ambos tidos como prova oral. E aí, lá no artigo 357, que fala do saneamento, das formas do saneamento, na parte final, está exposto que inclusive é dado às partes oportunidade de apresentar um rol de testemunhas caso haja essa necessidade da produção da prova testemunhal, cabendo ao juiz designar dia e hora para a realização da audiência de instrução e julgamento. Digamos que chegamos neste dia, o grande dia de colher a prova oral, ouvir, seja o depoimento pessoal das partes, seja, obviamente, a colheita da prova testemunhal. Como é que vai funcionar? Qual o procedimento que o juiz deve cumprir para fazer acontecer essa audiência? Bom, lá no artigo 358 está posto que na abertura da audiência, a primeira coisa que vai ser feita será o apregoamento das partes, dos advogados e de todas as pessoas que devam participar dessa audiência. Significa dizer que o juiz vai determinar que o seu auxiliar, por assim dizer, o escrivão, o estagiário, vá até o local onde estão advogados, onde estão as pessoas que vão participar dessa audiência e as convoque para que elas tenham acesso, inclusive, à sala de audiência. Para isso vai haver o que a gente chama de apregoamento, onde essas partes, esses advogados vão entregar a esse responsável, a esse auxiliar do magistrado, os seus documentos de identificação, o RG, a credencial na OAB, e esse auxiliar vai já poder fazer o registro no seu computador para que, feito esse apregoamento, possa se dar início à audiência. Nos termos do artigo 359, depois de ingressar na sala de audiência os advogados e as respectivas partes, notem que nesse primeiro momento as testemunhas não vão ingressar na sala. As testemunhas só vão ingressar na sala de audiência quando forem convocadas para prestar o seu depoimento e obviamente que esse acesso será uma de cada vez, né? E a partir do momento que uma prestar o seu depoimento, vai deixar a sala para que possa outra ser convocada. De qualquer forma, a primeira coisa, depois de ter ingressado na sala de audiência advogados e partes, é verificar se existe ainda a possibilidade de haver uma conciliação. Então, o primeiro ato, digamos assim, dentro dessa audiência de conciliação, dessa audiência de instrução e julgamento, ainda é perguntar, efetivamente questionar as partes que ali estão presentes ou seus advogados que têm poderes para transigir, para conciliar, se existe a possibilidade de acordo. Então é mais um incentivo, mais uma vez a gente vê o Código de Processo Civil, o legislador processual, incentivando a conciliação. Pois, havendo um acordo ali entre as partes, toma-se a termo e encerra-se aquele processo, teoricamente, com ambas as partes saindo de forma satisfatória. Agora, não havendo nos termos do artigo 359 a possibilidade de conciliação, então o juiz vai passar efetivamente nos termos do artigo 361 a seguir a ordem para tomar o depoimento das partes e das testemunhas ali presentes. Bom,
o 361 vai estabelecer o seguinte: quem é a primeira pessoa a ser ouvida nessa audiência de conciliação ou mediação? Bom, se teve prova pericial realizadas nos autos e houve intimação do perito que fez o laudo pericial para prestar esclarecimentos, esse perito será a primeira pessoa a ser ouvida na audiência de instrução e julgamento. Então, a presença do perito ela só vai ser necessária se houve uma intimação prévia, tá? Então, para prestar esclarecimentos. Naturalmente, se não houve essa intimação prévia no momento oportuno, preclui o direito de chamar, de convocar o perito para prestar o seu depoimento. Havendo essa intimação, naturalmente o primeiro a ser ouvido vai ser o perito. O perito falou ou não houve a necessidade de ouvir o perito? Passamos então ao depoimento pessoal das partes. Primeiro quem vai prestar depoimento pessoal é o autor. Depois quem vai prestar depoimento pessoal é o réu. Detalhe: para que haja depoimento pessoal, seja do autor, seja do réu, isso tem que ter partido ou de um requerimento do juiz ou da parte contrária. Como assim? Digamos que eu sou o autor do processo, eu posso requerer ao juiz que eu preste um depoimento pessoal nos autos? Claro que não. Para que eu seja convocado a prestar um depoimento pessoal, esse requerimento tem que partir ou do próprio juiz ou da parte contrária. Eu, sendo o autor do processo, o momento que eu tenho para falar é na petição inicial. E da mesma forma o réu. O momento que o réu tem para falar no processo é na sua contestação. Então, naturalmente, para haver esse requerimento de depoimento pessoal, isso tem que partir ou do juiz ou da parte contrária. Eu, sendo parte, não posso requerer o meu depoimento pessoal naqueles autos. Se eu vou prestar o depoimento pessoal, naturalmente que eu também não vou prestar o compromisso de falar a verdade. Algo que vai ser tomado quando for o caso das testemunhas. O autor e o réu não prestam o compromisso de falar a verdade. Portanto, eles vão sentar, teoricamente, no seu local e vão responder as perguntas feitas, seja pelo juiz, seja pelo advogado da parte contrária. Depois do depoimento pessoal, ou não havendo necessidade de depoimento pessoal, passamos então a ouvir as testemunhas. Da mesma forma, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Essa ordem, obviamente, ela pode ser modificada desde que parta do juiz essa necessidade, mas a regra é sempre, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Lembrando que lá no 357 está posto que cada parte pode arrolar até 10 testemunhas, sendo 3 por fato. O juízo pode arrolar quantas testemunhas quiser, se sentir a necessidade de ouvir quantas pessoas forem para afirmar o seu convencimento. Já as partes podem arrolar até 10 testemunhas, primeiro as do autor, depois as do réu. Lembrando que quando a testemunha for ouvida, ela sim vai prestar o compromisso de falar a verdade. Então ela responderá por falso testemunho, né, caso ela venha a mentir declaradamente no seu depoimento. Lembrando que pessoas suspeitas, incapazes ou impedidas não podem ser testemunha. Nesse caso, o juiz vai poder ouvir essas pessoas como informantes do juízo, atribuindo-lhe o valor que entender necessário, mas essas pessoas não vão prestar compromisso de falar a verdade, porque elas não podem ser testemunhas, certo? Então, a ordem, os termos do 361 é essa, né? Primeiro o perito, se houver, depois o depoimento pessoal do autor e do réu, e por último a ouvida das testemunhas, primeiras do autor, depois as testemunhas do réu. Quando o juiz coordena essa audiência de instrução e julgamento, ele preside essa audiência de instrução e julgamento, ele possui certos poderes, nos termos do artigo 360, poderes intitulados de poderes de polícia.
né? Então, o juiz, por conta desse poder de polícia que ele exerce na audiência de instrução e julgamento, ele pode inclusive limitar as liberdades individuais em favor da coletividade. Isso significa dizer que quem tumultuar a audiência ou quem, por exemplo, mentiu descaradamente como sendo testemunha naquele ato, pode ter a ordem de prisão decretada de imediato, exatamente por esse poder de polícia que o juiz exerce. Naturalmente que ali nos 360 a gente vê que esse poder de polícia é um poder limitado, né? Ele tem que respeitar, inclusive, as prerrogativas dos advogados ali presentes. Então, qualquer requerimento feito para incluir na ata tem que ser posto com exatidão. O juiz não pode se negar, por exemplo, a colocar algum requerimento de um dos advogados na ata. Ele pode negar algum requerimento, algum pedido feito ali na hora, durante a audiência. Mas ele tem que fazer constar em ata todos os requerimentos feitos pelos advogados ali envolvidos. Naturalmente que tem que respeitar as prerrogativas. Os advogados naturalmente têm uma lei que manda respeitar as suas prerrogativas e por isso o juiz não pode descumpri-las. Nos termos do artigo 368, a gente sabe que a audiência, inclusive de instrução e julgamento, ela é pública, né? Com exceção dos casos legais, os casos que correm em segredo de justiça. Nesse caso pode ser limitado o acesso de outras pessoas na sala de audiência. De qualquer forma, não havendo essa limitação lá do artigo 189 do CPC, né? Não correr em segredo de justiça, o magistrado vai poder, na verdade essa audiência vai ter que ser pública. É tão pública que nos termos do novo CPC, lá no 367, parágrafo 5º, parágrafo 6º, ficou disciplinado que as partes elas podem inclusive gravar a audiência de instrução e julgamento integralmente, seja em imagem, em áudio, né, por meio digital, analógico, né, nas condições que tiverem. Então não é necessária inclusive autorização judicial para que as partes possam gravar a audiência de instrução e julgamento. Isso significa dizer que tu não precisa requerer uma autorização judicial para isso. Independe da autorização judicial. Agora, claro, né, na hora da audiência de instrução e julgamento, fica de bom tom, de bom grado, uma questão de educação, comunicar ao juiz que vai haver essa gravação dessa audiência. Óbvio que hoje com o processo eletrônico, basicamente todas essas audiências serão gravadas, né, e depois postas no processo para depois acompanhar. Mas havendo alguma necessidade de fazer uma gravação particular, como eu disse, nos termos do 367, parágrafo 5º e parágrafo 6º, as partes assim podem proceder. Lá no 362 e no 363 tem as causas para adiar essa audiência, então causas de adiamento da audiência. E no 365 está posto as causas, as possibilidades de desdobramento dessa audiência, de continuidade, quando não for possível, por exemplo, encerrar a audiência no dia designado, porque, por exemplo, faltou a necessidade de ouvir uma nova testemunha, uma testemunha que faltou, ou surgiu a necessidade de ouvir o perito, enfim. Havendo concordância das partes, nos termos do artigo 365, é possível haver um desdobramento desta audiência. Digamos que foi feita essa audiência de instrução e julgamento, foi conduzida nos termos legais, né, foi seguida inclusive essa ordem. Como é que vai funcionar depois que encerra todos os depoimentos ali presentes? Bom, é o artigo 364 que vai estipular uma coisa chamada debates orais. O que significa isso? Significa o seguinte: encerraram os depoimentos, então teve o depoimento pessoal das partes, teve a ouvida das testemunhas, quer dizer que o processo acabou, que acabou a instrução. Antes de encerrar-se a instrução, antes de encerrar a audiência, o magistrado, nos termos do 364, vai poder habilitar os debates orais. Isso significa dizer que ele vai poder passar a palavra para os advogados das partes por um prazo ali estipulado e até mesmo para o Ministério Público, se estiver ali presente, um prazo que inclusive pode ser prorrogado nos termos da lei, para que eles façam a sua última manifestação. Esses são os debates orais que, digamos assim, caiu em desuso, não é muito comum a gente ver isso numa audiência de instrução e julgamento.
né? O que é mais comum? É a aplicação do parágrafo 2º desse mês 364, que é a conversão desses debates orais em memoriais ou em alegações finais, que a gente chama. Isso significa dizer que, por um prazo comum de 15 dias, o juiz concede essa oportunidade dos advogados das partes fazerem a sua última manifestação por escrito, levando-se, né, em consideração a complexidade da causa, né, a dificuldade de fazer com que as partes tenham manifestação final de forma oral, porque tem que consultar os autos, tem que analisar determinadas provas, destacar alguns pontos que foram levantados no processo, ou até mesmo na própria audiência em julgamento, alguns depoimentos. Enfim, o juiz pode transformar, converter esses debates orais em memoriais e dar 15 dias para as partes, né, para os advogados das partes se manifestarem a um prazo comum. E aí somente após essa manifestação, esses memoriais, estaria o processo apto a ficar concluso para a sentença. Naturalmente que, havendo os debates orais, ou até mesmo essas alegações serem feitas de maneira remissivas, né, pulando esta etapa dentro da própria audiência em julgamento, lá no 366, é dada essa oportunidade para que o juiz possa dar a sentença em audiência se ele sentir seguro, confiante, né? Se ele entende que ele está com a matéria pronta na cabeça, sabe todas as situações, não é necessário postergar mais este processo, é autorizado ao juiz, inclusive, dar a sentença em audiência. Caso não seja necessário dar a sentença em audiência, ou havendo essa de transformar os debates orais em memoriais, o juiz, teoricamente, tem uma preclusão aí pró-judicato, né? Ele tem 30 dias depois disso para dar a sentença. A gente sabe que muitas vezes um processo fica concluso por muito mais tempo do que o ali previsto, exatamente porque muitas vezes não é possível efetivamente dar guarida a toda aquela demanda que aquela vara, aquele cartório judicial apresenta, e por isso ele muitas vezes ultrapassa esses 30 dias, em que pese o 366 estipular um prazo de até 30 dias para que essa sentença de conhecimento possa sair. De qualquer forma, a audiência de instrução e julgamento ela encerra a fase instrutória. Isso significa dizer que depois que ela seja realizada e cumpridas as devidas formalidades, o juiz pode efetivamente julgar o mérito da demanda. Certo, pessoal? Vimos então a audiência de instrução e julgamento nos termos do artigo 358 ao 368 do CPC. Por hoje é só. Até a próxima.